Hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Sabe, eu sempre achei que quando o amor chegasse, eu iria reconhecer. Eu sempre achei, porque a impressão que eu tenho é que com todo mundo é assim, né? Você tá vivendo a sua vida, um dia aparece alguém e esse alguém é o seu amor, ele chegou e você vai saber quem ele é e ele vai saber quem é você. Eu sempre achei isso e comigo foi assim. Eu trabalhava meio período e eu estudava no outro período da tarde. Na época eu era muito jovem, eu tinha 20 anos e eu conheci nessa rotina. A gente foi apresentado por uma moça que na época trabalhava comigo e foi uma festinha e o tempo foi passando e ele se agregou à minha rotina. Ele se agregou, a gente era muito feliz junto, demais. Ele lia meus pensamentos, sabe? Sabe quando a pessoa só te olha e fala o que foi que aconteceu? Eu achava que eu não podia perder um homem daquele. Um homem que estava comigo sempre, um homem que me entendia com maestria. Ele me entendia. E aí um dia ele me pediu em casamento. Nossa, que alegria, que alegria. Foi o momento mais feliz da minha vida. Era um churrasco de domingo na minha casa, minha família toda reunida. A gente já estava uns 4 anos junto e enfim, eu não sei quantas pessoas já sabiam desse pedido de casamento, eu não sabia. E aí tava todo mundo comendo, divertindo, uma bebedeira e aquela alegria, sabe? E aí tava tocando música, a música parou, ele veio, falou que queria falar comigo, colocaram lá uma música lá romântica. Nunca vou me esquecer aquela música. E aí ele pediu minha mão em casamento, eu aceitei na hora. Eu achava que eu não podia deixar escapar, que ele era o homem da minha vida. E olha, esse noivado nosso, ele durou mais ou menos 1 ano e meio. Então tudo, se eu for somar, foram quase 6 anos juntos, uns 5 anos e meio, uns 6 anos. Era uma história. E a gente enfrentou muita dificuldade, foi muito difícil. No fundo, assim, da casa, na época eu morava com os meus pais, né? E no fundo da casa tinha um espaço muito bom, muito grande. Meu pai tinha inclusive uma grande horta. E aí meu pai cedeu o espaço para a gente construir, morar lá nos fundos. Ele ficou feliz. Falou, olha, vou querer pagar um aluguel. Eu não lembro bem as palavras que ele usou. Aí, enfim, meu pai disse, fique quanto quiser. E meu pai via a gente fazer as coisas com dificuldade. Então, o que o meu pai fez? Na época, ele tinha um Fusquinha. Meu pai pegou o Fusquinha e vendeu para ajudar a gente. Para ajudar. Bom, para ir direto à história, o que aconteceu foi que 1 ano e meio depois do noivado, que aconteceu depois de 4 anos de relação, quando chegou o dia mais importante das nossas vidas, o dia que ia mudar, que a gente ia ser uma família, nós tínhamos mais de 200 convidados. Foi muito difícil, muito duro pagar tudo. A gente trabalhou muito, eu trabalhei muito, ele também trabalhou muito. Meu pai se sacrificou, vendeu o Fusquinha dele. E aí, eu tinha um vestido lindo, era um vestido de princesa.
Ele era o vestido dos meus sonhos. Foram muitas prestações. Desde o começo do noivado foram muitas prestações. E eu sempre controlando ali meu peso para não estar por fora do vestido. A moça disse que dava para reajustar, mas eu queria que ficasse naquelas medidas. Eu sempre tive um bom peso, mas eu passei todo esse 1 ano e meio controlando o meu peso e controlando minhas finanças. E aí, quando chegou o dia do casamento, o noivo sempre chega primeiro, minha família, todo mundo, os padrinhos. E eu já tinha me atrasado muito em casa, sabe? E uma loucura minha casa, uma bagunça, a gente entrando e saindo, meus parentes, minhas tias, uma bagunça. Eu já tinha esperado, eu falei... O meu primo que ia me levar na igreja, ele demorando, ele atrasando, ele demorando. Eu falei, nossa, mas já tá passando. A gente ia atrasar aí uma meia hora, uns 40 minutos, mas já tá quase 2 horas. É uma confusão. Eles falaram, chama ele. Se ele não for, vamos com outra pessoa, vamos de táxi. E aí eles falaram, não, calma. E ele falou o nome dele, falou, olha... A questão é o seguinte, ele ainda não chegou na igreja. Ele não chegou na igreja. Nós teríamos a nossa cerimônia religiosa, nós somos evangélicos. E aí, no dia seguinte, nós teríamos nossa cerimônia, não sei bem dizer se é uma cerimônia, mas seria o nosso casamento oficial no cartório. Aí eu falei, como ele não chegou? E eu comecei a ficar desesperada, preocupada. E aí toca ligar e ele não atendia e já tinha gente que não tinha ido pra cerimônia, já tinha ido direto pro salão. Então já tinham, além de pessoas aguardando na igreja, tinha pessoas aguardando no salão. E ele não foi. Eu aguardei, eu chorei, Ele não foi. Imagine a minha cara, todo mundo me olhando com aquela pena e eu me sentindo uma miserável. Eu me senti uma miserável. Como não se sentir uma miserável? E todo mundo me olhando com aquele ar de piedade. E eu já não sabia, eu achei que era uma brincadeira. Eu jamais achei que era uma coisa séria. Ele me fez passar a pior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu não sei dizer como foi o resto daquele dia, porque eu já tentei lembrar, eu não consigo. Eu não fui até a igreja, não cheguei a ir, ainda bem, porque a minha vergonha ia ser maior. Eu acredito que se eu morasse longe da igreja, eu teria ido, mas como eu morava muito próximo à igreja, não ia pegar trânsito nem nada, foi a minha sorte, porque se eu morasse longe, eu ia chegar a ter ido para a igreja para me precaver com relação ao horário, mas eu morava perto, foi a minha sorte. Porque eu não cheguei a ir na igreja. Eu tinha feito uma festa incrível, eu tinha saído do salão, tinha verificado, estava tudo igual a gente sonhou, ele estava lá comigo, A gente checou tudo de manhã, ele estava comigo. E quando eu fui arrumar, foi a hora que a gente se dispersou. E ele estava comigo, por que ele não me falou que ele não ia? Essa é minha mágoa. Ele estava comigo até pouco tempo antes. E por que ele não me falou? Ele teve uma oportunidade grande. Falar eu não vou, porque se ele não ia, ele já estava planejando.
A família dele disse: ai, calma, ele tá confuso. Não, ele não tá confuso. Ele falou pra mim ele falou pra mim desculpar ele. Sim, porque depois a gente teve um encontro. 4 meses depois desse papelão, dessa vergonha, dessa humilhação que ele me fez, no dia que era o melhor dia, que era o dia mais feliz da minha vida, a gente se encontrou. E ele me pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Ele deixou bem claro que não era a intenção dele. Ele disse pra mim que ele sempre vai me amar, que nunca tinha tido outra mulher. Eu perguntei se tinha outra mulher. Ele disse: jamais, você é a mulher da minha vida. Mas como fazer isso com a mulher da vida dele? No começo eu fui tão burra que eu acreditei. Eu falei: nossa, ele deve estar confuso. E aí começaram os boatos. E 2 meses depois desse nosso primeiro encontro, que ele disse que eu era a mulher da vida dele, ele simplesmente pegou todas as coisas da casa dele e foi morar com uma mulher que não era eu.